em tua presença. E cremos, meu Deus, que o Senhor já se faz presente neste lugar. Nessa hora, Senhor, não poderia começar essa aula de uma forma diferente, a não ser orando ao Senhor pelos casamentos. Quero, meu Deus, te pedir em nome de Jesus que nessa hora o Senhor ouça o nosso clamor. E eu quero, meu Deus, nessa hora liberar palavras de bênção, Senhor, sobre todos os matrimônios. Quero, meu Deus, te apresentar cada esposa, cada marido que está neste lugar. Que o Senhor possa convencer através da tua palavra, ó Deus. Eu quero abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, os casamentos. Quero repreender toda ação de Satanás nessa hora. Quero paralisar tudo aquilo que ele tem armado contra os nossos casamentos. Quero dar uma voz de comando agora. Você está proibido de tocar nesse marido, nessa esposa, em nome de Jesus. Senhor, que a bênção do Senhor venha estar, Deus, sobre cada casa. Eu quero te pedir, Espírito Santo da verdade, que o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã, que o nosso coração venha ser como uma terra boa para receber a tua preciosa semente, que é a tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que toda crítica desapareça, toda resistência à tua palavra desapareça. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa cada família, cada lar aqui representado, que a bênção do Senhor venha estar sobre cada casa. Pai, eu quero te pedir, toma nas tuas mãos cada esposa que se levantou nesses 7 meses para agir, meu Deus, mudando primeiro elas mesmas, que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor continue derramando sabedoria e que nós não viemos parar, Senhor, porque Satanás não para de pelejar contra as nossas vidas, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu quero abençoar, Deus, cada casal. Eu quero abençoar cada família nessa hora, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Pode se assentar. Eu quero começar a aula hoje testemunhando. Eu disse na semana retrasada que eu iria contar um testemunho. E nós estamos talvez habituados, quando alguém sobe aqui para testemunhar, é porque ganhou uma casa, Deus abençoou com carro ou com emprego. Sempre testemunhamos com coisas materiais. Não é o meu caso nesta manhã. Quero testemunhar algo que o Senhor fez primeiro em minha vida e depois no meu casamento, amém? Então, todos estão me ouvindo? Então, me ouça bastante. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não deixe que nada roube a sua atenção. Esse é o seu momento com Deus. Meu objetivo aqui não é me aparecer, é mostrar para você que Deus é poderoso e faz em nossas vidas quando nós damos lugar. E o primeiro testemunho que eu quero contar é algo que Deus fez em mim. Queridos, eu sempre tive esse negócio de dar procrastinação. De começar uma coisa e não terminar. De parar pelo meio do caminho. E quando foi me dado essa oportunidade, durante muitas das vezes, eu quis parar. Muitas das vezes peguei o telefone para mandar mensagem para o pastor e dizer eu não vou mais. Por medo, por ficar preocupada com o que vão dizer, pelo fato da minha pouca idade, pelo fato do meu pouco tempo de casamento. E muitas das vezes eu quis desistir. Quis parar. Dizer, manda outra pessoa capaz, outra pessoa que tem mais experiência do que eu, não. E todas as vezes que eu queria parar, eu me lembrava que a oportunidade, ela passa. Uma oportunidade igual a de hoje, eu e você não vamos ter mais. Porque o nome já diz, a oportunidade passa. Eu quero testemunhar é que eu venci eu mesma. Se eu vim esses 7 meses, todos os domingos, foi porque eu venci eu mesma. Venci o medo, venci a insegurança. Desculpa que eu vou falar, o diácono que fica lá na porta sabe que todas as vezes eu chego me sentindo mal, de nervoso.
Tem uma irmã que já olha pra minha cara, a gente conversa assim, dá risada. Mas não desisti. Talvez para você isso seja nada, mas para mim foi algo grandioso, porque uma pessoa que é acostumada a desistir não desistiu. Eu não desisti. E eu louvo ao Senhor por eu não ter desistido, porque durante muitas das vezes na minha vida eu desisti, por covardia, mas eu não desisti. Outra coisa que eu quero dizer é que é muito lindo a gente ler a palavra, saber dela. Outra coisa é vivê-la. Durante 7 meses eu perdi a minha avó. E eu vim aqui, quem está acompanhando sabe, eu orei por ela, ela estava enferma. E a minha avó faleceu. E eu poderia mandar uma mensagem para o pastor, dizer, pastor, eu não vou, estou em luto. Mas só que quando eu fui falar com o Senhor, ele diz, os mortos que sepultem os mortos. E muitas das vezes é muito fácil ler, mas colocar em prática não é. E Deus sabe quando foi difícil eu vir subir aqui. Porque eu sou humana, sou limitada. Não pude ir para o velório, não pude ir para o enterro. Porque infelizmente os médicos disseram que ela morreu de Covid. Minha família não deixou eu ir. Mas mesmo assim eu venci. E subi aqui, dei a aula, dei o meu melhor. Passou alguns meses. Na sexta-feira, o meu tio vindo de Aramari. Ele morreu. O carro capotou. Ele morreu. No sábado, eu saí do enterro lá do cemitério, 5 horas da tarde. Fui para reunir com minha família. E no domingo pela manhã, eu estava aqui. Não porque eu sou melhor que vocês, irmão. Mas eu viver com o que a palavra diz. Poderia eu fazer mais alguma coisa pelos que já morreram? Não. Mas não foi fácil. Mas eu venci. Eu mesma. As minhas limitações. E vim. Dei a aula. Com tudo que eu podia dar. Eu quero testemunhar é que eu venci eu mesma. E todas as dificuldades. E às vezes para quem está aí sentado e olha para quem está aqui na frente, diz é muito fácil. Tem a vida muito fácil. Não se engane. O que eu quero dizer é que eu me superei e você pode se superar também. Supere todos os seus medos. Supere todas as suas limitações. Viva o que a palavra diz. E pode ter certeza que você vai colher os frutos dela. Amém? Outra coisa que eu quero testemunhar é em relação ao casamento. Queridos, eu não vim de uma família exemplo. Eu não tive exemplo de pai e mãe. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. E as coisas que eu lembro deles, da gente morando na mesma casa, é das brigas. Então era um lar completamente destruído. E eu dizia para mim mesma, antes de conhecer Jesus, que eu não ia me casar de forma alguma para viver a vida que minha mãe viveu, eu não ia me casar. Foi quando eu conhecia Jesus. E eu entendi que ele podia mudar a história. Quero te dizer algo que para você pode ser banal, mas não é. Toda a minha família, ninguém casou virgem. E eu disse, após essa maldição eu vou quebrar, eu vou casar. Foi 4 anos de namoro, não foi 4 anos fácil, mas eu lhe digo, para a honra e glória do nome do Senhor, eu me casei virgem. E desfruto hoje de um casamento abençoado. Perfeito não, mas abençoado sim. É possível viver um casamento abençoado? É. Quando nós decidimos viver os padrões da palavra de Deus. Tudo que começa errado, termina errado, dá embaraço, é laço. Vai ter que se pagar preço para se consertar. Então eu quero falar aqui de jovem para jovem, glória a Deus. Você, jovem, queira começar a sua vida conjugal fazendo as coisas certas, fazendo as coisas corretas. Não queira pular as etapas. Não quebre os princípios. Hoje, os jovens cristãos que estão aqui têm a oportunidade de começar as coisas certo. Então, decida começar certo. Não queira já casar em pecado. Outra coisa que eu quero dizer, casamento não anula pecado, não. Ah, eu pequei, agora eu vou casar para poder cobrir o pecado. Não vai, não. Você vai ter que se arrepender. Você vai ter que pagar preço.
E durante esses 7 anos de casada, não foi 7 anos de 1000 maravilhas, porque nós não vivemos 1000 maravilhas. Mas sempre vivi bem. Graças a Deus, sempre vivi bem. Mas de uns tempos para cá, a gente parece que pega as coisas que aprendeu e bota dentro de uma caixa. E quer viver a nossa vida de acordo com o que a gente acha. Eu quero te dizer que antes de eu me casar, eu tomei muitas aulas. Era aula de namoro, aula de noivado, seminário de família eu estava, seminário de casamento eu estava. Eu não era casado, não tinha namorado, mas eu estava participando, aprendendo. Por isso que eu vivi um casamento bem. Mas uns tempos eu comecei a dar lugar a uma coisa chamada a insatisfação. O que é isso? É você olhar a vida do outro, como o pastor falou aqui, pegar e comparar com a sua e você ficar insatisfeito, invejoso. E como eu já disse, eu não tenho vergonha de dizer as coisas erradas que eu faço, não. Porque se ele já me perdoou a sua opinião. Então, eu estava assim, insatisfeita, invejosa. Nada mais me satisfazia. Tinha um marido abençoado, tinha casa, tinha filho, mas eu estava insatisfeita. E nada estava bom. Aí o meu pastor chegou. Apostila. Você vai dar essas aulas aqui. Eu quero te dizer, querido. Nada do que eu disse aqui foi hipocrisia. Quando eu li, eu dizia, vixe, eu não estou fazendo isso, não. Então, eu não vou falar isso essa semana, não. Eu vou deixar para falar depois, quando eu passar a fazer. E todas aquelas coisas que eu lia e que eu falei aqui, era algo que eu estava fazendo, que eu já fiz, já tinha hábito de fazer. E toda aquela insatisfação, toda aquela inveja foi embora. Deus tirou. Por quê? Porque quando nós decidimos a viver como Deus quer que a gente viva, querido, tudo na nossa vida muda. Eu quero te dizer, se o meu casamento já era abençoado, hoje eu não sei nem que palavra te dizer. Não fique com inveja, não. Olha o que o pastor falou. O que está liberado para mim, está liberado para você. É só seguir padrões. Hoje eu não tenho mais insatisfação. Como eu testemunhei aqui umas semanas atrás, tudo que eu queria era um carro. E eu atribulava meu marido porque eu queria um carro. Todo mundo tinha um carro, eu queria um carro, eu queria um carro. E até que um dia eu testemunhei aqui e falei, Senhor, não tenho um carro, mas o Senhor nunca deixou faltar o dinheiro da passagem para eu pegar um ônibus. O Senhor nunca me deixou faltar saúde para eu vir a pé. Quantas pessoas queriam andar e não pode. Então, quer vencer a insatisfação? Seja grato por tudo que você tem. Eu posso não ter um carro, querido, mas eu tenho paz, tenho alegria, tenho comunhão dentro do meu lar. Vivemos em paz, em acordo. E isso o dinheiro não paga, não compra. E você pode me perguntar, Kelly, por que você diz tanto que o casamento é uma bênção? Quem está aqui nesses 7 meses sabe que eu disse muitas das vezes que casamento é uma bênção. E o que nós vemos por aí é que nós somos bombardeados por músicas, por piadas, por humoristas. Que casamento não é bom. Tem aquelas músicas que dizem que casamento fosse bom, não havia testemunha. Muitos dizem assim, casou, ferrou a vida, acabou a alegria. Não é assim, não é verdade. Você pode repetir, diga casamento é uma bênção. Me prove isso. Abra a Bíblia aí. No livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. A partir do versículo 27. Que diz: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo:
Tenham muitos filhos e espalhem por toda a terra e a dominem. Por que, Kelly, você me disse que o casamento é abençoado? Porque Deus os abençoou. A bênção do Senhor está sobre os casamentos. E outra coisa que eu quero dizer é que Deus também criou o casamento. Não foi uma coisa criada pela cabeça do homem. E tudo que Deus cria, Deus faz, é bom. Como é que eu vou dizer que o casamento é uma maldição se o próprio Deus abençoou? Diga, Deus abençoou o casamento. O casamento é uma bênção de Deus. E é vontade de Deus que nós vivamos essa bênção. E se hoje nós não estamos vivendo essa bênção que Deus tem para nós, é porque quebramos os princípios da palavra dele. Então Deus, ele abençoou o casamento, não é a vida morando junto não, viu? É casamento legal. Então Deus abençoou. Então por que o casamento é abençoado? Porque Deus abençoou. Kelly, por que você me disse que o casamento é uma bênção? Vamos ver o que está em Provérbios. Provérbios 18, 22. É a palavra de Deus que diz. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Então, o que nós ouvimos que é contra isso é mentira do diabo. Então, Deus não preparou, não criou o casamento para que você viva em guerra. Para que você viva em litígio. Para que você viva amargurado, amargurada. Esse não é o plano de Deus. E se você está vivendo uma vida amargurada, um casamento destruído, quando passar a ceia, continue a vir, porque quem vai estar aqui vai estar ministrando também a palavra de Deus para você aprender, colocá-la em prática, porque não é da vontade de Deus que você viva um casamento amaldiçoado, não. Com essa teoria de que é a cruz que eu carrego. Não é isso que Deus quer para os seus filhos. Porque tudo que Deus faz é bom. Por que o casamento é abençoado? Porque você não foi criado para viver só. Gênesis 2, versículo 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude como se fosse a sua outra metade. O propósito do Criador é que o homem e a mulher não vivam só, mas que um tenha no outro a companhia. É ter alguém para viver juntos, para compartilhar as alegrias, as tristezas também. Por quê? Porque o ser humano, o homem, tem necessidades que só vai ser supridas pelo sexo oposto. Eu tenho necessidades que só vai ser suprida pelo meu marido. Quais? Abra aí em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes 4, 9. É melhor haver dois do que um. Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a levantar. É melhor viver dois do que um, e a gente acha que isso só se aplica a irmãos. Não, é o casamento também.
Porque nós temos necessidades e uma delas é a necessidade de proteção. Imagina uma pessoa sozinha, ela é mais fácil de cair no pecado. Estou falando no casamento. Se o seu marido está lá sozinho, abandonado por você, ele está mais vulnerável aos pensamentos do diabo, às coisas que passam no celular. Mas se ele tem uma esposa presente, porque vai ter dois, um vai alertar, esse não é o caminho. Vai ter um para orar pelo outro. E é isso que é um casamento ser bênção. É porque você tem necessidades que o seu marido vai suprir. Uma vez eu estava tentando abrir uma garrafa e eu tentei, coisas simples. Eu só falo aqui de coisas simples. E eu tentei abrir a garrafa, uma garrafa que o Mateus me deu de botar água. E a garrafa não abria e eu não queria quebrar a garrafa, porque eu queria uma garrafa de vidro. E eu falei, amor, vem cá, abre aqui essa garrafa. Ele fez assim, tuque. Eu falei, obrigado, porque eu tenho um marido forte, que pode abrir a minha garrafa sem eu precisar quebrá-la. Kelly, isso não é nada, isso é tudo, é ter alguém para dividir, para viver. Então, por que o casamento é bênção? Porque Deus não te criou para viver só. Não dê lugar à solidão mesmo estando casado. Tem muitos casais que são casados, mas vivem só. É uma solidão terrível. Não deixe o seu marido só. Não deixe a sua esposa só. Qual é a outra necessidade que eu só posso ser suprida pelo sexo oposto? É a necessidade emocional de companhia, de ter alguém para compartilhar as alegrias, as tristezas, os sonhos. Então, ter alguém que você possa dividir, contar como foi o seu dia, é algo maravilhoso. Desfrute, irmãos. Não viva uma vida de casado sozinho, não. Mas desfrute dessa bênção que é o casamento. De você chegar e ter alguém para contar como foi o dia. Outra necessidade é a necessidade sexual. Você tem que suprir essa necessidade do seu cônjuge. O cônjuge tem que suprir essa sua necessidade, que só vai ser suprida pelo sexo oposto. Por quê? Porque o sexo faz bem para a alma, o corpo e para o espírito. Nós já aprendemos aqui. Então, por que o casamento é uma bênção? Foi criado e abençoado por Deus. Por que o casamento é uma bênção? Porque você não foi feito para viver só. Você tem necessidades que vai ser suprida pelo outro. E agora como desfrutar de um casamento abençoado? Tiago. Abra a palavra do Senhor no livro de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Alguém pode ler? Tiago 1, 22. Alguém pode ler? Não se engane. Não seja apenas ouvintes dessa palavra, mas ponham em prática. Como desfrutar de um casamento abençoado? Praticando a palavra de Deus. Precisamos entender que o nosso padrão não é o mundano. O nosso padrão é a palavra. Não é mágica. Para ter um casamento abençoado não é mágica. É obediência a Deus. É obediência à palavra dele. Às vezes o que nós queremos é praticar a nossa vontade. Mas para se ter um casamento abençoado é preciso praticar a palavra. E o que está escrito na palavra? Abra aí em Efésios.
Efésios 5. Efésios 5, 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a Deus, levando-a com a água e purificando-a com a palavra. Como desfrutar de um casamento abençoado? Obedecendo a palavra. Uma Não. coisa interessante, posso falar? Pode. Uma coisa interessante é que o que está escrito aqui faz parte do contrato do casamento, da aliança do casamento. O contrato. E alguns casais quebram essa cláusula aqui. Aqui não é uma suposição. Não vai adiantar achar. Ou pratica ou se dá mal. Se não praticar, se dá mal. Porque não adianta achar. Tem que fazer. Mulher, cada uma de vós seja submissa ao marido como é a Deus. Ah, mas meu marido não merece, não sei o quê, não estou nessa, estou vivendo outro tempo. O contrato de casamento é divino. As regras do casamento é de Deus. Se não obedecer, o casamento não é abençoado. E o que a gente vê realmente é a quebra do contrato. É a quebra dos princípios, do acordo firmado. O marido tem que amar a mulher e acabou. Ou ela gorda, ou magra, ou assim, ou assado, tem que amar. Quebrar isso aqui é quebrar o contrato. E quebrou o contrato, quebrou as regras, tem realmente multas. Tem realmente coisas que vão ter que ser como consequências. Vão receber as consequências. Então, é importante o casal ver isso como uma norma dada por Deus e não uma norma religiosa da igreja. Não, uma norma dada por Deus. Todos aqueles que colocam o seu casamento de acordo com a palavra, casamento é uma bênção. Seu casamento é uma bênção? O meu também. Por quê? Porque a gente procura não olhar para o que a gente acha, não olhar nem para aquilo que a gente quer, mas olhar para o que a Bíblia, palavra de Deus, ela veio de Deus, ela é de Deus, determina. Eu disse aqui, uma dessas semanas, eu tenho 18 anos de casado com a pastora Josefa, aproximadamente de 15 a 16, que a gente não discute. Nenhuma discussão tem. Então, no meu casamento não tem levantamento de voz, não tem palavras inconvenientes de tratamento nem para um nem para outro, que é uma coisa muito suja na vida do casal. Palavras inconvenientes, palavras agressivas, idiota, enfim, um monte de besteira, de bobagem, que realmente não são bobagens. Então, realmente quebra dos princípios que Deus estabeleceu. Se existe um lugar para se ter uma conversa mais agradável, sã,
sadia, elegante, é no casamento. Os dois devem falar muito bonito um para o outro. E não essas palavras realmente nojentas, agressivas, degradantes. Mas a falta de princípio, a falta de cuidado tem levado a casamentos realmente a estarem em estados críticos. Culpa de Deus? Não. Culpa de não observar o que está escrito. Pode continuar, muito obrigado. O segredo é esse: obediência a Deus, obediência à sua palavra. Então, maridos, ame a sua esposa. Como é que eu amo? Eu amo falando e amo em atitudes. Esposas, não ache que ser submissa é ser inferior. Pelo contrário, você está lá sendo a ajudadora, como companheira, como amiga. Eu nunca vi dizer que alguém que colocou a palavra em prática se deu mal. Pelo contrário, todos aqueles que botam a palavra de Deus em prática desfrutam de uma vida abençoada, de uma vida plena. Como manter um casamento abençoado? Essas perguntas eu fiz a mim mesma. Como nós já estudamos aqui, o casamento é uma escola, ao qual nós não fazemos faculdade nem estudamos, né? Mas é um lugar onde temos que ter contínuo aprendizado. E no casamento você tem que aprender 3 coisas: é renunciar, é servir e perdoar. Então, renuncie às suas vontades, renuncie o ter razão, escolha ter paz. No casamento você tem que entender que você vai servir, mas sirva com alegria, sirva com gozo. Tenha prazer em levar um copo de água para o seu cônjuge. Tenha prazer em lavar as roupas. Tenha prazer em arrumar a casa. Tenha prazer em se cuidar aparentemente para ele. Tenha prazer em servir. Não ache que é um castigo servir o seu cônjuge. Pelo contrário, é um privilégio. Servir alguém que você ama. E outra coisa que você tem que aprender para manter um casamento abençoado é o perdão. Todas as vezes que você tiver dificuldade em perdoar, lembre-se: mais perdoado foi você por Cristo. E perdoe. Perdoe. Perdão não pode faltar na vida 2. Conselhos finais para se manter um casamento abençoado. Aceite as diferenças. O seu cônjuge é diferente de você. Então, aceite as diferenças. E lembre, ela completa vocês. O tímido precisa do extrovertido. O calado precisa do que conversa. Vocês são diferentes. Não queira, mulheres, que o seu marido se torne uma outra mulher. As diferenças dele completa você. E vice-versa. Desenvolva sempre o diálogo sadio, o sentar, conversar. Como já vimos, conversar não é gritar. Conversar não é levantar a voz. Conversar não é lançar no rosto as falhas. Então, desenvolva a cada dia o diálogo, o sentar, o conversar, brandamente, com equilíbrio. Não perca nunca o equilíbrio. Nunca perca o espírito romântico. Maridos, vai um conselho para vocês. Agrade a sua esposa. Se você sabe o que ela gosta, não posso dizer faça isso, porque talvez o que eu disser faça não é o que a sua esposa gosta. Mas agrade a ela. Se ela gosta de flores, chegue pelo menos uma vez na semana com uma flor. Se ela gosta de bombom, chegue com um bombom. Então não perca o espírito romântico. Não saiam sozinhos na rua, um na frente e outro atrás. Dá a mão. Dá a mão, segura na mão dele, segura na mão dela. Se você já tem 30 anos de casado, não tem mais aliança, compra outra. Não tem dinheiro, compra uma de Micheline. Mas use a aliança.
Maridos, esforce para lembrar das datas comemorativas, que é importante para sua esposa. Mulheres, se você vê que seu marido é esquecido, lembra ele, dá toque na ele. Ai, vai ser uma semana, daqui uma semana é nosso aniversário de casamento, né? Glória a Deus. Lembre, faça alguma coisa. Não espere só por ele. A gente pode ajudar, é o seu papel ajudar. Não cruze os braços, bote o bico para cima e diga, não faço, ele que tem que fazer. E está aí vivendo cheia de ruga, de estresse, de ansiedade. Então não perca o espírito romântico. Pega as crianças, deixa lá na casa da vizinha, da mãe, um dia, para vocês terem um momento a sós. É maravilhoso ter o momento de vocês. Separa um dia na semana para vocês. Separa um dia da semana só para os filhos, mais um dia só vocês dois. Vão na rua, senta na praça, come um churros, compra R$13 de coxinha e come. Mas faz alguma coisa para que vocês não percam essa essência de eternos namorados. É uma fogueira, se você tirar todas as brasas, ela apaga. Então é contínuo. Não perca o espírito romântico. Elogie sempre. Nós somos mais fáceis de criticar. Mas não seja a boca que critica, seja a boca que elogia. Elogie a sua esposa. Elogie o seu marido, esposa. Elogia ele por acordar cedo e trabalhar e dar o melhor. Ah, Kelly, mas ele não ganha 5 mil, mas ele ganha R$30. É o que ele pode ganhar. Viva a sua realidade. Dinheiro não traz felicidade. Às vezes nós estamos achando que vai viver feliz só porque quando o marido ganhar 10 mil, não. Mas louve a Deus porque ele sai para trabalhar, se esforça, ganha R$100, não importa o valor. Elogie por ele ir, por fazer. Maridos, elogie a comida da sua esposa. Elogie, diga que ela está bonita. Se ela não está, profetize. Palavras têm poder. Começa a profetizar que está bonita, está bonita, está bonita, ela vai ficar. Mas não use a boca para criticar. Mas elogie sempre. Elogie sempre. Não cobre. Não cobre. Vou repetir a palavra-chave desses 7 meses. Toda mudança que eu quero começa primeiro em mim. Se eu quero mudança nele, primeiro mudo eu. E não cobre. A cobrança não vai fazer o seu marido mudar. A cobrança não vai fazer a sua esposa mudar. Pelo contrário, vai causar um desequilíbrio emocional e vocês vão se afastar. Porque ele vai passar a pensar que não é o suficiente para você. Ela vai pensar que não é mais o suficiente para você. A cobrança destrói lares. A cobrança destrói amor. Não cobre. Mude primeiro você. Eu lhe digo com toda a certeza. Quando eu mudei, tudo mudou. Quando eu decidi mudar, as coisas mudam. Então, plante amor, plante carinho, plante respeito e você vai colher. Outra coisa, não acumule mágoas. Não seja um depósito de mágoa. Mas se acontecer alguma coisa, senta, queridos, conversa, espera a oportunidade certa, mas não seja uma mala cheia de mágoa, de coisa que aconteceu em 1900 e bolinha. E você está dizendo aí que perdoou, mas toda vez traz à tona. Eu sei que perdoar não é amnésia, mas é lembrar e não sentir mais dor. E se você decide perdoar, perdoou. Mas não fica guardando as coisas que ele ou ela fez há 10 anos atrás. Esperando a oportunidade de dizer, lembra que você fez isso? Que perdão é esse? Jesus fica lançando no seu rosto o que você fez? Não acumule mágoas. Perdoe. Outro conselho para você manter seu casamento abençoado. Reconheça os seus erros. Você também erra.
Não, Kelly, eu ouvi dizer por aí que mulher tem sempre razão. Isso é mentira. A gente não tem sempre razão, coisa nenhuma. Isso é mentira do diabo lá fora. Porque nós somos humanas e erramos também para o nosso cônjuge. E precisamos reconhecer os nossos erros também. Dizer, ai, marido, eu errei aqui. Me perdoa porque eu errei nisso, nisso e nisso. Mas temos a boca só de apontar. Você que errou. É você que faz errado. Nós também fazemos o errado. Por isso, reconheça os seus erros. Reconheça a sua culpa. E peça perdão. Veja o seu cônjuge como seu amigo. E não como seu adversário. E o conselho que você deve guardar no seu coração, se quiser escrever, escreva. E aqui eu termino para desfrutar de um casamento abençoado, você tem que viver os padrões da palavra de Deus. Não existe bênção no seu casamento se estiver fora do que a palavra diz. Casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Viva os princípios e colha os frutos. Amém? Assim.